Sobrinho. More music. O mundo da música é aqui. Mirante FM. Beleza, plugado Mirante FM, até meia-noite, terça-feira, dia 6 de junho de 2025, 22 horas 56 minutos, o programa conceitual da família feito de música, bons conteúdos, troca de ideia. Bom, ontem, dia 2 de junho, o Teatro Arthur Azevedo celebrou 208 anos de fundação, participando aqui do quadro Troca de Ideia, nesta noite de terça-feira, César Boaz, ator e diretor do Teatro Arthur Azevedo, e tá aí, né, em clima de celebração, de festa. Salve, boa noite, César. Boa noite. Hoje eu consegui vir, Pedrinho. Mas eu entendo, sim. Faz parte, né? Você tava dodói, né? Isso. E aí, ontem foi dia de festa, então foi desde 7 da manhã a gente lá no teatro. Né? Não, foi uma programação extensa. A gente experimentou algumas coisas, os horários alternativos, então, mas deu muito certo, sabe? Assim, a gente ficou feliz com o resultado, todas as programações tinham público, inclusive no horário do meio-dia, que foi uma coisa que a gente tentou colocar como horário alternativo. As pessoas estão pelo centro, elas terminam de almoçar, às vezes não tem uma programação para fazer, então elas vão lá pro Teatro Arthur Azevedo para ver uma programação cultural. A festa começou ontem com o projeto Beco das Artes. Isso, na verdade o aniversário do teatro é dia 1º, que foi no domingo. Dia 1º, que ele completa 208 anos, de 1817. Então, aí a gente comemorou ontem, na segunda-feira, porque o teatro estava com uma programação já no domingo, né? Então a gente comemorou na segunda o aniversário do teatro. Então foi uma programação, a gente teve no hall do teatro a Orquestra de Violões do Maranhão, que foi um momento muito bonito, as pessoas encantadas com a apresentação. Depois a gente teve dentro da Casa de Espetáculos o Coral São João. E às 3 horas a gente está com uma exposição que vai até o final do mês, que chama 208 anos do Teatro Arthur Azevedo, um legado do Teatro União. O Teatro União foi o primeiro nome, né, do teatro. Primeiro ele chamou Teatro União em comemoração à união de Brasil com Portugal. E depois ele passa a chamar Teatro São Luís, e só depois ele começa a ser chamado Teatro Arthur Azevedo. E essa história de homenagear o Arthur Azevedo, você tem alguma informação que pode nos passar? A homenagem do próprio Arthur, o Arthur Azevedo, eu digo que, assim, para mim é um dos maranhenses mais marcantes da história, sabe? Eu considero o Arthur Azevedo, João do Vale e Gonçalves Dias como os 3 grandes nomes, assim, né, marcantes da cultura maranhense. O Arthur Azevedo, ele revoluciona o fazer teatral do Brasil. César, também ali o teatro, para algumas pessoas, né, mas assim, uma coisa mais fechada, chamam de Casa de Apolônia Pinto, né? Porque ela nasce lá, né? A Apolônia, ela nasce no camarim número 1 e inclusive tem um mausoléu, muita gente não sabe, os restos mortais da Apolônia estão lá, tem um espaço que foi restaurado, então os restos mortais, ela morre no Rio de Janeiro, lá no Retiro dos Artistas, e depois os restos mortais dela vêm para o Teatro Arthur Azevedo, a casa que chamam de Casa de Apolônia Pinto também. Inclusive ele passou por muitas polêmicas, assim, nas mudanças de nome, a cidade era uma polvorosa, a polêmica que não devia mudar o nome, quando foi para mudar o nome para Arthur Azevedo foi outra polêmica. Então o teatro, ele já foi cinema, ele já foi cine-teatro, que na época também foi uma grande briga com a comunidade que não queria aceitar que ela se transformasse no teatro. Depois o governo compra o prédio, né, que o prédio foi de dois empresários portugueses que construíram, era para ser construído de frente para a Praça João Lisboa, mas a Igreja Católica não permite, né, que um templo religioso fosse construído um templo profano ao lado de um templo religioso. Então é por isso que ele fica, a sua grandiosidade, a sua fachada, ele fica escondido, espremido ali na Rua do Sol. César, uma coisa interessante nessa sua gestão à frente do Arthur Azevedo, que você está nesse discurso nessa proposta, melhor dizendo, de democratizar o acesso. Você está pegando, fazendo um trabalho de dentro do teatro
para fora do teatro, ocupando aquele espaço ali, aquele entorno ali da Rua ali do Sol, né? A rua, não daquela rua, a rua da travessa ali do lado do teatro, né? Teatro. É isso, Enfim, a gente tem um projeto chamado Beco das Artes, que é um projeto que a gente está justamente colocando, é do lado do teatro, tem um bequinho que entre a bilheteria e o bar é um teatro, um espaço ocioso, mas é um espaço muito interessante e que a gente deu início ontem ao projeto Beco das Artes, que é toda terça-feira, toda a primeira terça-feira do mês, no final da tarde, a gente trazer uma atração cultural de pequeno porte. Ontem a gente estreou o projeto com Tássia Campos e o Samba no Beco, né, em parceria com Mário Moraes. Foi um grupo muito legal. Ontem a gente terminou o samba lá para 8 horas, 9 horas da noite. Então a gente levou um palco, som, luz de pequeno porte para aquele espaço. E a gente também tá o hall do próprio teatro, ali, a entrada principal também, como um espaço de apresentação cultural. Bom, você esteve aqui em novembro do ano passado. De lá para cá, lá se vão 9 meses à frente do Teatro Arthur Azevedo. E aí, já se sente familiarizado com o cargo de diretor do Teatro Arthur Azevedo? Cada dia é um abacaxizinho que a gente vai descascando, né? Porque o teatro, ele é muito dinâmico. Ele tem uma rotina muito dinâmica, ele tem uma rotina diferente de tudo que você possa imaginar, né? Primeiro, administrar um prédio daquela grandiosidade, daquele tamanho. Então, se uma casa normal, ela já te dá todos os problemas, imagina uma casa daquele tamanho, né? E a coisa principal que eu acho dentro dessa nossa gestão é justamente a mudança quanto à questão do atendimento ao público, né? Assim, da equipe, do tratamento, do acolhimento dessa equipe, junto com as produções, junto com o público em geral. Então a gente teve um aumento de 70% nas visitações do Teatro Arthur Azevedo de janeiro para cá, então é um aumento muito considerável de 70%, já que o teatro abre agora, ele só abria de terça e quarta, agora ele abre de terça a domingo para as visitações. Pô, legal. Então com esses aumentos a gente está recebendo muito grupo de escolas. A gente tem um projeto chamado Teatro Arthur Azevedo de Portas Abertas, que a gente fez no Natal e no Carnaval, que são espetáculos artísticos produzidos pelo próprio Teatro Arthur Azevedo, com artistas maranhenses, com temáticas maranhenses, aberto ao público. Foram com casas esgotadas, com música ao vivo, com teatro, com dança, com música. Então a gente foi um projeto que deu muito certo e a gente está agora acreditando muito no Beco das Artes. Agora, o que significa para você fazer parte, né, da história do Teatro Arthur Azevedo, né, celebrando 208 anos de fundação, sempre imponente, atemporal? O teatro é monumental, né? A sua monumentalidade, principalmente depois que você começa a estudar de fato, a fundo a história dele, todos os conflitos, todos os problemas pelos quais o teatro passou, as dificuldades que o prédio, desde da sua fundação, né? Do Teatro União, quando a primeira companhia de teatro que veio se apresentar, contratada da Europa, porque não se tinha companhia de teatro no Brasil, então veio uma companhia, nessa companhia, quando estava vindo para o Brasil, eles foram atacados por piratas, então eles perderam tudo. Então o governador da época do Maranhão foi quem bancou todas as despesas dessa companhia para que a Concórdia, o primeiro espetáculo, fosse apresentado no Teatro Arthur Azevedo. Inclusive esse espetáculo, a Concórdia, o texto tá exposto lá no hall do Teatro Arthur Azevedo, que foi a primeira peça montada. É uma pesquisa da professora Marineide Câmara, em parceria com a UFMA. A gente está tendo uma exposição que tem os primeiros contratos do Teatro União, com os primeiros artistas, contrato com os artistas, os contratos da construção, as planta baixa do Teatro União, tá tudo em exposição lá no foyer do teatro. César, agora o maranhense, ele gosta de festejo, né? Gosta de festejar, e o teatro tá aí celebrando 208 anos. O que ainda vai rolar, né, na programação? A gente tem uma notícia muito boa. A gente tem uma notícia muito boa, Pedrinho. A gente traçou umas estratégias, umas ações, né? E a gente estabeleceu a meta, que é trazer o Teatro Arthur Azevedo de volta para as grandes produções nacionais. A gente estava muito fora do circuito das grandes produções. As produções faziam Fortaleza, Teresina, passava por cima da cabeça da gente, ia para Belém, né? E a gente ficava sem ver as grandes produções. Então, a partir de divulgações da própria
a edital do Teatro Arthur Azevedo nas revistas nacionais de teatro, ou seja, para atrair a visão dos produtores. A gente está trazendo muita coisa boa. A gente vai receber Marco Nanini, a gente vai receber o musical dos Paralamas, o Vital, que está fazendo o maior sucesso. A gente vai ter Débora Coker no Teatro Arthur Azevedo. A gente vai ter o Matheus Solano, a gente vai ter grandes produções locais também aqui de São Luís, né? Um show com o Joãozinho 30, o Joãozinho Ribeiro, que vai ser uma maravilha. A gente tem, enfim, a gente está muito feliz com tudo para esse ano. Para tudo para esse ano. A gente voltou a entrar no circuito nacional. Que bacana, César. Isso é resultado de muito trabalho, assim, de planejamento, de estratégia, né? Para que a gente pudesse, de fato, fazendo o Teatro Arthur Azevedo. A gente está na exposição que tem lá dos cartazes da década de 80, 90, 70, 80 e 90. A gente pode perceber, fazendo uma avaliação dos cartazes, que o teatro ele recebia as grandes produções, os grandes nomes, como Jô Soares, né? Os Novos Baianos, enfim. A gente tem uma série, inclusive, eu já até passei para cá pro Evandro, na pesquisa da exposição dos anos 80, a maioria dos cartazes dos shows eram patrocinados e apoiados pela Mirante FM. Então tem esse acervo todo lá que a gente vai colocar em exposição dos espetáculos dos anos 80. Ou seja, o Arthur Azevedo, desde do seu começo, ele sempre foi um teatro que recebeu grandes produções nacionais. Bom, César, para fechar essa nossa troca de ideia, eu sei que ser gestor não é uma coisa fácil, os desafios estão sempre presentes, mas está valendo a pena. Vale porque eu faço com paixão, né? Eu sou apaixonado pelaquela casa, né? Então, eu sou o ator que mais vezes se apresentou naquele palco dos últimos tempos, o ator contemporâneo. Então, eu tenho muita paixão por aquela casa. Eu morei naquela casa durante muitos anos com a companhia de Fernando Bicudo. Eu morei durante 3 anos dentro daquela casa. A gente chegava 8 horas da manhã e saía 8 horas da noite. A gente tinha aula de teatro, dança, de música. Eu almoçava e jantava lá. Inclusive eu sou vegetariano porque o restaurante lá era vegetariano e eu deixei de comer carne nessa época que eu comia lá. Então eu não como carne até hoje. Então assim, eu tenho uma paixão muito grande pelaquela casa. É o cuidado com uma sujeira, uma lâmpada que está queimada. Então eu tenho uma visão muito ampliada com essa questão da gestão do cuidado com a casa, né? Então. Agora sim, uma pergunta que não quer calar, já que quando chega mês de junho ali a companhia Pão com Ovo está sempre ativa. Como é que tá isso aí? Misturar essa gestão, Teatro Arthur Azevedo? Eu já não consigo. A única vontade que eu tenho hoje é dormir. Meu maior prazer é ficar deitado e apagar, né? Porque misturou a minha vida pessoal com o Pão com Ovo e o teatro, né? Mas eu faço tudo com tanto prazer, cara, que assim, que eu tenho quando eu tô naquele teatro, eu esqueço de tudo, e quando eu tô no Pão com Ovo também eu esqueço de tudo. E como é que tá a programação junina do Pão com Ovo? Do Pão com Ovo, a gente vai fazer agora os arraiais da cidade. A gente entrou no circuito da programação junina já tem um tempo, né? Então a gente tá fazendo, sábado agora a gente vai estar também numa comunidade já fazendo no arraial. A gente já fez na Concha Acústica, que foi muito legal a apresentação, dentro do Maranhão de Reencontros. Então a gente tem um espetáculo já bem montado para a própria temática junina. Bacana. Então eu conversei aqui com César Boaz, esse artista multimídia, né, diretor do Teatro Arthur Azevedo. César, parabéns. Obrigado, querido. Para você, pro Teatro Arthur Azevedo. E uma outra novidade que a gente está fazendo lá no teatro é a humanização dos espaços, né? A gente tem hoje, a gente tem hoje um refeitório que ele estava bem insalubre. Hoje a gente tem um refeitório que parece um restaurante. A gente transformou num grande restaurante, né? Um lugar muito aconchegante, muito agradável. A própria administração do teatro, a gente tirou esse aspecto de repartição pública, né? Fria. A gente está transformando os espaços em espaços artísticos, né? Principalmente para tratar da melhor forma possível o próprio gestor e as produções. Que bacana. Chama-se Ambiente Sustentável. Sustentável e humanizado. Bacana. César Boaz aqui no Plugado da Mirante FM vai ganhar de presente Flor do Mal de César Teixeira. Adoro. Na voz de Papete. É nóis. Até meia-noite.